Bom dia, queridos. Graça e paz, amém? Estamos iniciando a nossa transmissão e nesse início eu sempre peço o auxílio dos irmãos para saber se vocês estão conseguindo me ouvir, se vocês estão ouvindo bem aí na transmissão. Espero que vocês possam estar conseguindo participar aí desse culto que se inicia nessa manhã esta que nós nos alegramos por celebrarmos a manhã onde o nosso Senhor Jesus ressuscitou, não é verdade? Estamos aí celebrando a Páscoa e que está muito vívido na nossa mente, no nosso coração, é termos a certeza que mais um dia o Senhor nos dá de vida, e essa vida que Ele tem nos dado é uma vida em abundância, porque Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, o túmulo está vazio, e porque o túmulo está vazio, porque a cruz está vazia, mais uma manhã o nosso coração está cheio da presença de Deus, cheio de alegria, cheio da presença e da palavra de Deus. É muito bom estar com os queridos nessa manhã, onde nós iremos meditar na palavra de Deus. Hoje nós estaremos meditando no capítulo 10 de Neemias e certamente o Senhor falará aos nossos corações. Quero, antes de convidá-los a abrir as suas Bíblias, eu quero fazer um período de oração com os queridos. Nós temos vivido um tempo muito difícil, um tempo onde muitas notícias de falecimento, de adoecimento chegam até nós, mediante a tudo aquilo que temos vivido a respeito dessa pandemia. Então eu quero convidá-los nesse início de culto dominical a fechar os seus olhos e nos apresentarmos diante de Deus com as nossas orações, com as nossas petições, sabendo que o Senhor nos ouve, sabendo que o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, e certamente Ele quer cumprir a sua boa, agradável e perfeita vontade sobre as nossas vidas. Feche seus olhos, vamos falar com Deus nessa manhã. Pai bendito, Pai de amor, nós te louvamos, Senhor, mais um dia que o Senhor nos concede. Te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos, ó Deus, pela renovação da Tua graça e da Tua misericórdia sobre nós. E por isso, ó Deus, nós não fomos consumidos, por isso nós estamos aqui, ó Deus, juntos como a Tua igreja sobre a face da terra, louvando e bendizendo o Teu nome. Obrigado, Senhor, por mais essa manhã dominical. Obrigado, ó Deus, por mais essa oportunidade de falar com o Senhor. Ó Deus, nós queremos, Senhor, nessa manhã mais uma vez, louvar e bendizer o Teu nome, com muita gratidão, com muita alegria, Senhor, nos nossos corações, por podermos celebrar, ó Deus, a Páscoa, celebrarmos, ó Deus, o Seu sacrifício salvífico, Senhor, na cruz do Calvário, abrindo a nós, Senhor, um novo caminho justo, santo, puro, reto, ó Deus, que nos conduz, ó Pai, novamente a estarmos, Senhor, unidos à pessoa do nosso Pai. Ó Senhor Jesus, obrigado. Obrigado pelo Teu infinito amor, pela Tua infinita graça. Obrigado por esse sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós. E nos compraste, ó Deus, nos libertando, Senhor, das garras de Satanás e nos dando uma nova vida. Ó Deus, queremos colocar diante do Teu altar as nossas dores, as nossas aflições. Tempo que estamos vivendo
é um tempo de muita dificuldade, ó Senhor. Como o Senhor mesmo nos ensinou e disse que nós teríamos aflições, queremos levar os nossos corações aflitos diante do Teu altar. Pessoas, ó Deus, que estão vivendo um momento de luto, outras, Senhor, que estão preocupadas com seus entes queridos, Senhor, no leito de dor, no hospital, alguns, ó Deus, entubados, outros não. Ó Deus, nós clamamos, Senhor, clamamos por essas vidas, Senhor, que conhecemos e as que não conhecemos, pois todas necessitam, Senhor, da Tua misericórdia, da Tua graça, da Tua cura, Senhor. Ó Pai, vá ao encontro, Senhor, de cada um desses corações, de cada uma dessas vidas, Senhor. Ó Deus, o nosso desejo é que todas, Senhor, possam ser restauradas, Senhor, na sua saúde física, que todas, Senhor, possam se recuperar, ó Deus, do mal que as comete, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, abençoe, ó Pai, os familiares, os amigos, Senhor, os conhecidos que estão nesse momento preocupados, Senhor, sem saber o que fazer, sem ter poder algum, ó Deus, de realizar o bem, ó Deus, para aqueles que eles amam. Mas nós cremos em Ti. O Senhor nos ama, o Senhor é a cura, o Senhor é a libertação, o Senhor é a restauração. O Senhor tem todo o poder nos céus e na terra, e por isso, ó Deus, nós elevamos o nosso pensamento diante do Teu trono, porque sabemos a quem podemos buscar não para fazer a nossa vontade, mas a Sua própria vontade, Senhor. Ó Deus, opera de forma maravilhosa e milagrosa, Senhor, o Teu querer sobre a vida, Senhor, dessas pessoas. Ó Pai, tenha misericórdia, renove as forças, Senhor, espirituais, emocionais, físicas, Senhor, daqueles que estão, Senhor, vivendo, ó Deus, e passando por esse tempo, ó Deus, de dificuldade, por esse tempo de tanta, Senhor, tribulação. Tenha misericórdia, Senhor. Dá, ó Pai, a Tua paz sobre essas vidas, que eles possam confiar em Ti, sabendo que o Senhor é Deus poderoso e que tem o melhor para cada um de nós. Pai, tenha misericórdia, Senhor, e renove as forças, Senhor, de cada enfermeiro, de cada médico, Senhor, de cada socorrista, ó Pai, que tem arduamente trabalhado, Senhor, no zelo, no cuidado, Senhor, da saúde, Senhor, dessas pessoas, nos hospitais, nas UPAs, Senhor, onde quer que seja. Tenha misericórdia também dessas vidas, Senhor. Continue os fortalecendo, dando discernimento, sabedoria, ó Pai, e restaurando também as suas forças físicas e emocionais. Ó Deus, nós clamamos, Senhor, por cada uma dessas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor possa, ó Deus, usar, ó Deus, aquilo que Tu queira, Senhor, os médicos, a medicina, ou o Teu poder miraculoso, Senhor, mas que o Senhor possa continuar operando, Senhor, a Sua boa, perfeita e agradável vontade sobre a vida, Senhor, de todas essas pessoas que têm padecido, ó Pai, dessa doença, ó Deus, que está presente já, Senhor, no nosso mundo há um ano, ó Pai, e outras mais doenças, Senhor, que também têm acometido outras pessoas. Ó Pai, se conosco nessa manhã dominical, nos abençoe, ó Pai. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque temos a certeza que o Senhor está conosco. O Senhor tem falado aos nossos corações. E nessa manhã, ó Deus, mais uma vez nós pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração. Nós possamos, ó Deus, descansar no Senhor, estar com os nossos ouvidos atentos àquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. E que em obediência possamos, ó Deus, compreender a Tua palavra e praticá-la para a glória do Teu nome. Se conosco, Pai, nos abençoe, continue, Senhor, ministrando a Tua palavra e o Teu querer sobre nós. É a oração que nós fazemos, ó Deus, com gratidão, com alegria, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que bom que nós estamos juntos nessa manhã para falarmos com Deus, para buscarmos a Sua palavra. Nós queremos dar aqui, nesse momento, algumas informações preciosas aos queridos. A primeira informação é que nesse mês de abril, todos os domingos pela manhã, o pastor estará falando sobre Neemias. Então nós paramos no capítulo 9, hoje
nós daremos prosseguimento no capítulo 10, no próximo domingo 11, 12 e depois o 13, ou seja, todo mês de abril nós falaremos pela manhã no livro de Neemias e assim, ao terminar o mês de abril, se assim Deus permitir, nós estaremos também encerrando esse livro do profeta Neemias. Temos aprendido maravilhosas lições com este grande homem, grande servo de Deus. Uma outra informação muito importante que eu quero dar aos queridos é que hoje, às 18 horas, nós estaremos na nossa igreja local, na primeira igreja batista em Jardim Olavo Bilac, na rua Juruena, número 393, com a cantata de adoração a Deus, falando a respeito da Páscoa. E essa cantata ela tem como título Conhecido pelos Cravos. Eu quero convidar você para estar presente conosco. Vai ser certamente uma celebração a Deus maravilhosa, com muita alegria, com muito louvor, com muita adoração a Deus. Certamente a palavra dele que será apregoada ao nosso coração, através dos louvores, através da palavra, da mensagem pregada, vai trazer para nós uma porção preciosa da palavra de Deus, que vai nos alimentar e que vai nos renovar. Então esteja conosco hoje, às 18 horas, para celebrarmos junto essa Páscoa maravilhosa. Amém? Dadas essas informações, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Neemias, capítulo de número 10. Neemias, capítulo de número 10. Eu quero que você possa, com a Bíblia aberta, acompanhar a exposição desse texto bíblico, porque esse texto bíblico ele é de suma importância para as nossas vidas. Primeiro, nós precisamos entender que toda a palavra de Deus é importante para nós. Toda a palavra de Deus precisa ser aprendida por nós e obedecida por nós. E quando nós olhamos para esse capítulo de número 10, ele tem algumas particularidades muito interessantes. Primeiro, você vai observar na sua Bíblia que do verso de número 1 até o verso de número 27, você tem aí uma quantidade enorme de nomes. E esses nomes que aí estão relatados para nós, no capítulo de número 10, se refere ao nome dos levitas, dos sacerdotes e dos maiorais do povo. Então todos esses nomes estão tratando justamente dessas pessoas. E por que o capítulo 10 ele inicia para nós com essa quantidade de nomes? Porque o capítulo 10 está falando a respeito de uma aliança. O povo decidiu fazer uma aliança com Deus. Olha que maravilhoso e que crescente. Um povo que estava vivendo em vergonha, em opróbrio, um povo que não tinha uma cidade para morar, estava vivendo em ruínas, passa por uma reforma. E essa reforma que o povo está passando, ela é uma reforma estrutural. Neemias vai para a cidade, ele reedifica os muros, as portas, ele reedifica o templo, mas não para nessa reforma só física, material, estrutural. Neemias também promove uma reforma espiritual. Olha que interessante. A reforma, ela dá seguimento, ela não para nas estruturas bem consolidadas, ela vai agora para a área reestrutural. E tudo começa, essa reforma espiritual começa com o desejo, a fome que o povo tem pela palavra de Deus. Nós vemos isso lá no capítulo 8, quando nós estivemos examinando esse texto. E percebemos então que essa reforma espiritual está falando especificamente sobre o povo está desejando ser doutrinado de acordo com a palavra de Deus. Eles querem ter agora as suas próprias experiências com Deus. E para ter experiência com Deus, eles precisam ter prática. Prática de adoração, prática de serviço, prática de louvor
a Deus. Então, esse é o desejo do povo. E aí, no capítulo 10, o povo, então, organizado, desde os seus maiorais até o restante do povo, eles se colocam agora para fazer uma aliança com Deus. E aí nós precisamos entender algumas questões basilares para a nossa vida. Primeiro, toda reforma que nós queremos para as nossas vidas precisa estar pautada na palavra de Deus. Hoje nós estamos vivendo uma manhã onde nós celebramos a Páscoa. Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio, não é verdade? E quando nós olhamos para essa verdade bíblica, nós precisamos entender que o que Jesus está realizando na manhã desse domingo, não só historicamente, mas hoje, é uma reforma na sua vida espiritual. O vazio que está no túmulo precisa ser um preenchimento do seu coração à luz da pessoa de Deus. Esse Jesus que ressuscitou, esse mesmo Jesus que ressuscitou e está à destra do Pai e disse para nós que nós não ficaríamos órfãos. Então a palavra de Deus é que precisa reformar as nossas vidas. E toda reforma vai ser justamente ocorrida de forma correta quando nós nos voltamos e desejamos a palavra de Deus. E é muito interessante isso, porque o Senhor Jesus diz que Ele é a palavra de Deus. João nos informa isso, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito Filho de Deus. Quando nós olhamos e observamos o que Neemias está realizando no seu tempo, na sua era, o que Jesus está fazendo em muitos corações nessa manhã dominical, é entendermos que Jesus quer reformar as nossas vidas e reformar as nossas vidas pautado na sua palavra. E quando o Senhor quer fazer essa reforma no nosso interior, na nossa vida, nós precisamos desejar a palavra de Deus. Precisamos buscar a palavra de Deus. No tempo a qual nós estamos sendo violentamente informados por notícias cruéis, devastadoras, de perdas, o Senhor quer restaurar, o Senhor quer reformar, o Senhor quer renovar em nós um espírito inabalável. O Senhor quer colocar na nossa mente, no nosso coração, a certeza salvífica de que Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, e por isso nós podemos viver em meio ao caos uma transformação e renovação da parte de Deus aos nossos corações. Para isso, a palavra de Deus precisa fazer parte da minha vida, assim como o ar que eu respiro. Assim como eu necessito de um alimento físico, eu preciso compreender que para ter uma vida reformada e restaurada, eu preciso da palavra de Deus. Eu preciso desejar, anelar, ansiar pela palavra de Deus. Quando eu e você compreendemos isso, nós vamos perceber que a palavra de Deus quer estabelecer para nós limites. E esses limites que a palavra de Deus quer estabelecer para nós é um limite não no sentido de nos colocar limitados, mas de preservar em nós aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é puro, aquilo que é justo e é reto. Porque você olha para o verso de número 28 em diante, e aí eu já te dou um versículo que é o resumo desse capítulo. Você olha comigo o verso 29 e diz assim: firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres, e entre eles, e convieram num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e que guardariam e cumpririam todos os mandamentos
do Senhor. Verso de número 29. É o resumo desse capítulo de número 10. O povo se juntou, dos seus maiorais até os menores, independente da classe social, independente da função que eles executavam, sejam sacerdotes, sejam levitas, sejam os maiorais do povo, independente da idade, todos eles se uniram e fizeram uma aliança. E o compromisso que eles fizeram diante de Deus é andar, guardar e cumprir. Andar, guardar e cumprir. Esse era o propósito deles. Foi para isso que eles se uniram. E eles se uniram com um único propósito: de ter a palavra de Deus como regra única de suas vidas. E hoje não é diferente. Muitos dizem crer na Bíblia. Muitos dizem crer que Jesus ressuscitou. Muitos estão hoje celebrando a Páscoa, mas não obedecem à palavra de Deus. A autoridade da Bíblia, ela não pode ser atacada por mim e por você. E como nós atacamos a autoridade da palavra de Deus? Quando nós não a obedecemos. A aliança que esse povo está fazendo para uma reforma não só estrutural, mas uma reforma espiritual, passa pelo andar de acordo com a palavra, guardar a palavra e cumprir a palavra. Quando eu e você entendemos isso, nós vamos perceber que eu e você precisamos sair do sentimento para a ação. Não basta eu sentir contentamento em saber que Jesus ressuscitou. Eu preciso passar a agir em acordo com a ressurreição de Cristo. Perceba, Jesus, o Cordeiro Pascual, ou seja, uma alusão do Antigo Testamento, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João vai dizer isso. E se ele tira o pecado do mundo, e eu estou nesse mundo, e entendi que ele é o sacrifício vivo, puro, santo, agradável, perfeito, sem mancha, sem pecado, eu aceitei ele como substitutivo a mim, eu preciso agora andar como ele andou. Eu preciso viver como ele viveu. Eu preciso ter o comprometimento como ele se comprometeu. Ele se comprometeu não comigo, nem com você, querido, ele se comprometeu com o Pai. Um texto que eu muito cito ele é o versículo que se encontra em Lucas capítulo 19, verso 10, que diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E nem o próprio homem tinha percebido-se perdido de Deus. Porque quem identifica para o homem que ele estava perdido é o próprio Deus, quando ele diz lá em Gênesis, Adão, aonde está você, Adão? Adão estava perdido sem saber que havia se perdido. Então eu e você precisamos entender que eu preciso andar de acordo com a vontade e com a palavra de Deus. Eu preciso guardar a palavra de Deus. Guardar a palavra de Deus não é no sentido de esconder, mas é no sentido de tê-la não só como conhecimento, não só tê-la como saber mental, mas o executar. Por isso eles andavam, eles guardavam e cumpriam. Muitas pessoas estão andando sem guardar, e muitas pessoas estão guardando a palavra sem cumpri-la. Precisamos sair do sentimentalismo. O seu sentimento bom por aquilo que Jesus fez não vai fazer com que você esteja aliançado com Deus.
você precisa andar, guardar e cumprir. Precisamos agir de acordo com a palavra de Deus. E entendendo isso, nós vamos perceber que todos os grandes avivamentos que aconteceram na história do cristianismo são avivamentos que estão atrelados a uma aliança com Deus. Homens que colocaram e propuseram no seu próprio coração a buscar o Senhor, a conhecer ao Senhor e a obedecer ao Senhor. Andar, guardar e cumprir. Andar, guardar e cumprir. Como está, querido, a sua vida nesse tripé de andar, guardar e cumprir a palavra de Deus? Porque esse capítulo de número 10, o que nós podemos também fazer um resumo dele, é entender que ele está falando sobre a palavra economia. Porque tudo o que esse capítulo vai falar a respeito de entendermos que precisamos andar, guardar e cumprir, ou seja, ele vai falar que o povo volta-se então para a consagração a Deus. E quando fala de consagração a Deus, lá no verso de número 28, vai falar a respeito de não haver mistura racial. E quando está falando sobre mistura racial, não está falando sobre pureza racial, está falando sim de preservação da religião. Cada povo que estava em volta de Jerusalém naquele contexto tinha o seu Deus, tinha o seu culto pagão. Mas o povo está querendo uma reforma espiritual. E uma reforma espiritual não pode permitir que eu esteja cultuando outros deuses, servindo a outros deuses. Então, se eu decidir adorar a Deus, servir somente a Deus, como ele diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais outras coisas vos serão acrescentadas, como ele diz em Êxodo, que nós devemos amar a Deus, buscá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, e não fazer para nós outros deuses. Nós vamos compreender que eu preciso, por amor a Deus, a sua palavra, a sua lei, e para poder viver essa palavra e essa lei de forma completa na minha vida, eu não posso ter união com nada que me afaste de Deus, ou com nada que vá atrelar a minha vida a outros deuses. Misturar os povos era o mesmo do que misturar os credos. E hoje nós vemos isso. Pessoas que não entenderam o que a palavra está dizendo, e por misturar, por não entender o que a palavra está dizendo, que nós precisamos ter fidelidade espiritual, ter separação não no sentido de negatividade, de fazer, ter preferências de pessoas ou não, não é isso. A minha preferência é por Deus e pela sua palavra. E tudo aquilo que vai, de alguma forma, querer contaminar a minha vida e o meu amor a esse Deus e a sua palavra, então eu vou me restringir, eu vou evitar. As pessoas não compreendem isso. E se você quer ter uma vida reformada espiritualmente, você precisa entender que Deus requer 100% da sua vida. E quando eu e você compreendemos isso, nós vamos perceber que no verso 29, a palavra de Deus, a observância à palavra de Deus deve ter total importância nos nossos corações. Você vai ao seu trabalho, você vai à sua atividade física, onde quer que você vai, você é bombardeado o tempo todo por informações contrárias à palavra de Deus. Seja informações visíveis ou audíveis, você é bombardeado. E de 24 horas que nós temos no nosso dia, poucas são as horas que nós dedicamos a observar a palavra, a estudar a palavra. E logo, se eu não tenho tempo
ou se eu não me dedico à observância da palavra, como saber se eu estou obedecendo a palavra? É uma pergunta que eu faço. O grande projeto da nossa vida, irmãos, deve ser obedecer a palavra. Jesus, Filho de Deus, nosso Cordeiro Pascual, o que hoje nós estamos celebrando a sua ressurreição, ele ressuscitou, ele venceu a morte, porque ele foi obediente. Como diz Filipenses, capítulo 2, versos de 5 a 11, que nos informa que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. A obediência de Jesus, a palavra de Deus e a vontade de Deus fez com que o aguilhão da morte não pudesse ter poder contra ele. Porque o que dava poder ao aguilhão da morte para ceifar a vida era o pecado. E Jesus não pecou. Ele não errou, ele não cometeu falha, ele não cometeu desobediência. Por isso eu digo para você, Neemias, capítulo de número 10, está nos ensinando que eu e você precisamos obedecer a palavra, cumprir e guardar a palavra e andar de acordo com a palavra, porque essa palavra traz vida e vida em abundância para nós. Essa palavra traz renovo para as nossas vidas, não só no sentido espiritual, mas também no sentido emocional e físico. Porque como nós temos sido acometidos a todo momento por informações tão ruins, tão tristes, tantas perdas, o nosso emocional se abate, as dores físicas somatizam, as nossas emoções vão lá embaixo, e o nosso corpo sente isso, e isso vai somatizando. Aparecem dores, aparecem lágrimas. Mas essa palavra traz para nós vida e restauração, porque ela nos ensina que se nós vivermos de acordo com a palavra, se nós nos submetermos à palavra, se nós nos dedicarmos à palavra, ela tem para nós restauração, ela tem para nós renovo. Por isso eu vos digo, por isso eu digo para cada um dos meus irmãos que me acompanham nessa live, o maior projeto da sua vida, o grande projeto da sua vida e da minha vida deve ser obedecer a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus. Caminhando, verso de número 30, nós vamos observar que Neemias vai falar a respeito da não permissão de casamentos mistos. A não permissão de casamentos mistos. E qual é o princípio de não permitir casamentos mistos? O princípio é a lealdade a Deus. O princípio é lealdade a Deus. Quando nós falamos sobre casamento misto, poucos são os jovens de hoje que observam isso. Poucos são. O pastor Cláudio Duarte, ele, em uma de suas preleções para casais, ele fala algo que é muito pontual para esse momento. Ele diz, olha, o cristão protestante precisa casar-se com um cristão protestante. O católico precisa casar com o católico. O espírita, casar com outro espírita. E por que que ele fala isso? Ele fala justamente a respeito daquilo que é um dado. 75% dos casamentos mistos vão à falência. 75% vão à falência. Eu faço uma pergunta para você. Se você precisa pegar uma condução, seja ela qual for, trem, ônibus, avião, seja ela qual for, se você soubesse que a estatística daquela condução que você precisa tomar, 75% de chance dela
cair, bater, quebrar no meio do caminho, você pegaria essa condução? Então, quando o versículo de número 30 fala a respeito de não casar com pessoas de outros povos, não está falando de questão racial, está falando de questões espirituais. Então, você que é servo de Deus, você que é jovem e ainda não é casado, servo de Deus, eu quero convidar você a orar. E você que já é casado e que está num casamento misto, o meu convite a você é orar. Porque nós precisamos entender que Deus tem um padrão para as nossas vidas, e o padrão de Deus para as nossas vidas é que nós o amemos acima de todas as coisas. Que nós confiemos em Sua palavra acima de todas as coisas. E saber que Ele tem uma vontade perfeita, agradável e boa para cumprir nas nossas vidas. É voltar-se para Deus e pedir: Senhor, coloque pessoas ao meu lado que seja do Teu coração e da Sua vontade. Senhor, que o Senhor direcione a minha vida conjugal. Senhor, se por misericórdia e graça, que o Senhor mostre-me com total clareza e assertividade a varoa valorosa que junto a mim será um canal de bênção nas Tuas mãos. Quando fala-se de proibição desse casamento misto, nós não estamos falando de questões raciais e de não misturar raça. Nós estamos falando de comungar da mesma fé, ter as mesmas bases de vida espiritual, de adoração, de comemorar a Páscoa, de celebrar a Páscoa, sabendo que o nosso Redentor vive. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. É compreender que o que Deus tem para as nossas vidas é saber que Ele é o único digno da nossa adoração. Nós devemos honrar a Deus. E porque eu aprendi a amar a Deus, e porque eu aprendi a honrar a Deus, eu consigo honrar a minha esposa. Eu consigo amar a minha esposa. E dentro de um casamento misto, há pessoas que conseguem honrar mais o esposo, mais o cônjuge do que a Deus. Deixam de fazer alguma coisa ou passam a fazer alguma coisa para não magoar o cônjuge, mas não se percebem que estão entristecendo o coração de Deus. Quarto ponto, verso de número 31, Neemias está falando sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor, princípio espiritual tratado aqui, é o uso do tempo. Por isso que eu falei, lendo esse capítulo algumas vezes, a palavra que eu encontro subliminarmente em todo esse capítulo é a palavra economia. Hoje, nós comumente falamos que guardar um dia do Senhor, isso é coisa de judeu, mas não é. O Senhor fez todas as coisas em 6 dias, no 7º Ele descansou para nos ensinar que nós, seres limitados, precisamos de um tempo de descanso. Fez tudo isso para nos ensinar que nós fomos feitos para usufruir das coisas, usufruir dos objetos, usufruir dos alimentos que o Senhor nos deu, e não ao contrário. O que nós olhamos hoje em dia é pessoas sendo consumidas. Nunca se tem tempo. O tempo é sempre escasso e o dinheiro sempre é pouco.
A pergunta é: para quê? Nós não guardamos mais o dia do Senhor. Nós, hoje, comumente, nos perdemos nos dias, nas horas, nas datas, porque nós não temos mais tempo para entender que todas essas coisas o Senhor fez para nós usarmos e desfrutarmos, reconhecendo que Ele é dono de todas as coisas. E se Ele é o dono de todas as coisas, inclusive nosso, Ele não nos deixará perdidos, Ele não nos deixará desamparados, Ele não nos deixará desapercebidos. É interessante entendermos que o dia do descanso do povo de Deus, o sábado é um memorial, mas é também o domingo, o memorial da ressurreição de Cristo Jesus. E sendo hoje o memorial da ressurreição de Cristo Jesus, eu quero convidar você a voltar-se para Deus. Será que você tem guardado o dia do Senhor? Será que você tem observado o dia do Senhor? E o dia do Senhor não é apenas um dia na semana, porque o Senhor é dono de todos os dias, o Senhor é o dono do nosso tempo, da nossa vida. Saber disso precisa fazer com que eu e você possamos nos alegrar no Senhor que fez o dia, nos alegrar no Senhor que fez as horas, nos alegrar no Senhor que tem dado a nós capacidade para administrar o nosso tempo de forma que glorifique o nome de Deus. Em quinto lugar, o verso 31, ele ainda continua falando a respeito da observância do ano sabático. E o ano sabático era o ano de descanso da terra, o ano também de perdoar dívidas, o ano onde Deus nos ensina o propósito de mordomia. O ano onde nós vamos descansar e confiar na providência de Deus. E ao mesmo tempo que nós estamos aprendendo a confiar em Deus e na providência de Deus, nós estamos tirando do nosso coração, tirando da nossa mente qualquer tipo de ganância, qualquer tipo de soberba. O ano sabático quer nos ensinar que nós dependemos de Deus e é somente dele que nós devemos depender. Sexto ponto, verso 32 a 34, o Senhor vai falar sobre a manutenção do culto. E a manutenção do culto, nessa aliança que eles estão fazendo, vai fazer com que eu e você possamos entender que na casa de Deus não pode ser qualquer coisa, não pode ser de qualquer jeito. Para a casa de Deus precisa ser o melhor. Precisa ser sempre o melhor. Davi nos ensina isso. Quando nós vamos dar algo ao nosso Senhor, aquilo que nós vamos dar ao Senhor, precisa ter de nós algum tipo de sacrifício, esforço, boa vontade, porque o nosso Deus, Ele não deu qualquer coisa para nós, Ele se entregou na cruz do Calvário por nós. Então, quando nós vamos falar a respeito dessa observância de culto, dessa manutenção do culto, como você está indo adorar a Deus? Quando eu falo de estar indo adorar a Deus, eu não estou falando no sentido de ir ao domingo à igreja. Como você está indo para o seu trabalho adorando a Deus? O seu trajeto até o seu local de trabalho tem sido um trajeto de adoração e de gratidão a Deus, apresentando você como sacrifício diante de Deus? O templo precisava ser administrado, precisava
ter os elementos, os pães, precisava ter a lenha, precisava ter os animais para o sacrifício. Tudo isso requeria esforço, tudo isso era custoso, não só no sentido de tempo, mas também de finanças. Mas o povo precisava fazer isso em amor a Deus. E fazer isso em amor a Deus é entender que a casa de Deus precisa estar sempre muito bem municiada pelos seus servos. Porque quando nós fazemos da nossa vida, quando nós fazemos do nosso coração a casa de Deus, nós não desejaremos a bênção de Deus, mas a bênção que é Deus. E isso faz muita diferença na nossa vida. Faz diferença na nossa vida porque nós vamos entender que nós, servos do Senhor, precisamos nos alegrar em apresentar as nossas vidas como templo habitável do Senhor. Nós não somos mais, não estamos no tempo do Antigo Testamento, nós não somos judeus, nós não sacrificamos animais, mas nós precisamos nos sacrificar, apresentar os nossos corpos diante do altar do Senhor como sacrifício santo, puro e agradável a Deus, cultuando Ele todos os dias, em todo o tempo, fazendo com que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado através das nossas vidas. Caminhando para o final, os versos de número 35 a 39 do capítulo 10, nós vamos estar vendo aí a Neemias discorrer sobre a observância dos dízimos. E é muito importante, querido, você entender que dízimo não é resto, não é sobra. Dízimo é primícia. Entender dízimo como primícia é você compreender que a casa de Deus, ela não é administrada pelo ofertante. Você percebe isso? A casa de Deus, ela não é administrada pelo ofertante. A casa de Deus, ela é administrada por aqueles que se entregaram 100% a Deus. Quando nós entendemos isso, nós vamos perceber que tudo o que se refere ao culto a Deus, a essa caminhada, a esse andar, a esse observar, a esse guardar, a esse cumprir a palavra de Deus, que vai reformar, que vai restaurar os nossos corações, é uma aliança onde nós vamos perceber que tudo o que nós temos pertence a Deus. Deus é o nosso dono. E por isso, sendo Ele o nosso dono, nós não vamos economizar em nada. Historicamente, Neemias, nessa restauração espiritual que está realizando, ele está dizendo: olha, vocês não precisam se casar com as pessoas dos outros povos para você ter uma ascendência, uma crescente social. Olha, você não precisa fazer casamentos místicos, você não precisa casar com pessoas de outro credo, de outras religiões, para que você possa ser bem-sucedido. Olha, você não precisa deixar de guardar o sábado, você não precisa deixar de observar o dia do Senhor para que você possa ter mais dinheiro. O povo estava vindo de uma destruição social, econômica e estrutural. Essa parte foi restaurada, mas agora na restauração espiritual, Neemias está ensinando para esse povo: olha, se vocês querem fazer uma restauração plena na vida de vocês, vocês precisam entender que Deus, Ele é dono de todas as coisas, e sendo Ele dono de todas as coisas, nada é seu. E quando nós estamos nessa manhã pascual, onde nós celebramos a ressurreição de Cristo Jesus, você precisa entender que Jesus ressuscitou, e ressuscitando Jesus, isso faz dele o comprador
Com o seu sangue Ele comprou de todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças, de todas as tribos, homens e mulheres para si. Então, quebrando o romantismo que as pessoas querem apregoar nesse dia, onde celebra-se a ressurreição de Cristo Jesus, eu quero dizer para você que Cristo ressuscitou sim, mas você precisa saber se nessa manhã você quer passar por uma restauração, onde a ressurreição de Cristo Jesus não seja apenas uma evidência histórica, mas uma realidade sobre a sua vida. Porque se Ele ressuscitou e você acredita nisso, você está dizendo que Ele é Deus. E se Ele é Deus, Ele é dono de tudo, inclusive da sua vida. E saber disso faz com que eu e você passemos, se não já realizamos, nós devemos passar a andar, a aguardar e a cumprir a palavra daquele que ressuscitou e que vivo está por toda a eternidade e em breve voltará para nos buscar. Nós precisamos, Primeira Igreja Batista em Jardim Olavo Bilac, acordar e estar entendidos, e estando entendidos, estarmos comprometidos a guardar e a cumprir a palavra de Deus. Porque aquele que ressuscitou em breve voltará para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja que está sobre a face da terra. Então é tempo de nós entendermos que ou nós somos 100% servos de Deus, ou nós não o conhecemos. Porque se o conhecemos, sabemos que Ele não aceita 99%. Ele não aceita 10% do Filipe. Ele não aceita 10% do tempo do Filipe. Porque não é o Filipe que determina quanto ele vai receber. É Ele, Deus, que determina quem eu sou. E eu creio em Cristo Jesus. Eu creio na sua vinda, no seu nascimento. Eu creio na sua vida. Eu creio na sua peregrinação sobre a face da terra. Eu creio no seu ministério. Eu creio na sua morte. Eu creio na sua ressurreição. E por isso creio que Ele está voltando para nos buscar. Que nessa manhã dominical você possa ter essa mesma crença. Que você possa também ter ações que comunguem, que comuniquem, que enfatizem que você crê que Ele ressuscitou e por isso você vive para Ele, você vive para a glória dEle. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa continuar tendo uma manhã dominical de muita festa, de muito regozijo, de muita alegria, de muita celebração, porque Ele ressuscitou e vivo está no seu coração, como dono da sua vida, como dono do seu tempo, como dono dos seus dons e talentos, como dono das suas finanças. Deus é o seu dono, Ele é o nosso Senhor. Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos, nós nos alegramos por saber que o Senhor ressuscitou. E a sua ressurreição é verdadeira porque nós que cremos na sua vida, na sua morte e ressurreição, temos sido dia após dia restaurados, renovados espiritualmente pela tua palavra, pela tua vida em nós, ó Espírito Santo. Por isso nós bendizemos ao Senhor e nós nos alegramos, nos comprometemos fazendo uma aliança com o Senhor, de vivermos para ti, de vivermos de acordo com a tua palavra, de andarmos, ó Deus, de acordo com a tua palavra, guardando a tua palavra e agindo de acordo com a tua palavra, e assim fazendo o teu nome, Senhor, ser exaltado, ser glorificado, ser bendito entre as nações, ser bendito por onde quer que nós possamos entrar e sair, porque ali todos verão, ó Deus, que nós somos os teus servos e que temos amor e desejo pela tua palavra e pela tua presença. Os nossos corações não estão economizando, ó Deus, amor a ti e submissão a ti, mas estão, ó Deus, a todo tempo e até mesmo fora de tempo, ó Deus, buscando estar aliançados com a tua palavra, Senhor.
continue nos renovando, nos fortalecendo, e que nós possamos, mediante a tua graça, a tua misericórdia e a sua perfeita, maravilhosa, graciosa vontade, cumprirmos o teu querer nas nossas vidas, e que através das nossas vidas outras possam reconhecer-te como Senhor e Salvador de suas vidas. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, continue nos abençoando e continue, ó Deus, conduzindo o teu povo sobre a face da terra em aliança genuína, fidedigna à tua palavra. É a oração que eu lhe faço, agradecido, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. E mais uma vez eu te convido para hoje, às 18 horas, estar conosco, celebrando a Páscoa, celebrando a ressurreição, celebrando o túmulo que está vazio. E esse túmulo que está vazio tem enchido dia após dia, de forma a transbordar os nossos corações da presença daquele que vive e reina para todo sempre. Fique na paz e tenha um bom dia em Cristo Jesus.